Olá, meninos! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo em paz? Está todo mundo com saúde? Eu espero que sim. E hoje o tema é justamente esse. Nós vamos falar sobre condições de saúde. O que é isso? O que são condições de saúde? Então, é o que nós vamos conversar hoje nesse vídeo. E se você quiser ler a respeito, você vai estudar o capítulo 5 do seu livro didático. Vamos lá, então? Então, quando eu falo assim, saúde, né? Quando eu falo de saúde, ao contrário do que a gente pode muitas vezes pensar, saúde não é só uma palavra que caracteriza a ausência de doença, não. Não é isso, né? Quando eu falo de saúde, ele é um conceito muito mais amplo e ele tem a ver, com o quê? Com esse bem-estar físico, mental, emocional, certo? Então é algo bem mais amplo. Então, esse assunto, ele é muito propício para esse momento que nós estamos vivendo. Então, nesses tempos de pandemia, que muitas pessoas estão adoecendo, estão morrendo por conta da Covid, né? Nesse momento que nós estamos trancados em casa, né? Afastados da escola, de muitas das nossas atividades. Então, é um momento em que as pessoas estão adoecendo, mas não só por conta do coronavírus, mas as pessoas elas também estão adoecendo, né, emocionalmente. E é por isso que é importante que nesse momento, eu, você, né, que a gente possa cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde emocional, né? Não só a nossa, mas dos nossos familiares, dos nossos queridos, certo? Então, assim, na Constituição Federal, né, de 1988, lá no artigo 196, o que diz, né? Fala o quê? Ó? A saúde é o direito de todos e dever do Estado, né? Garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visam a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, a proteção e a recuperação. Então, eu coloquei aqui essa imagem que fala de políticas públicas, o que é que tem a ver, né? Então, assim, diante desses aspectos, o que a gente pode perceber, gente, é que fica claro que a promoção da saúde, ela depende de comportamentos individuais, quer dizer, comportamento meu, seu, mas também de aspectos de dimensão coletiva, né? Então, sendo assim, está intimamente relacionado o quê? A políticas públicas. Então, nesse contexto, propiciar as condições dignas de vida é um fator determinante na prevenção contra a ausência de saúde, né, contra as doenças. O que não significa que devemos esperar somente intervenções externas, né, mas que cada um precisa fazer a sua parte. Então, por isso que nós sempre estamos falando. Às vezes o Matheus abre o grupo e ele fala, olha, se cuide, se precisar de sair de casa, use máscara, use álcool em gel. Por quê? Porque os governantes precisam fazer a parte deles, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Né? Então eu estou falando aqui mais de Covid porque é mais a nossa realidade, mas nós vamos ver aqui, né, que isso se refere a tudo que tem a ver com a nossa saúde. Não só, como eu falei, a nossa saúde física, mas também mental, emocional, social, certo? Então, assim, gente, quando eu falo a qualidade da água, os tipos de alimento, as condições de moradia e acesso, né, à educação, são alguns dos fatores que eu coloquei aí que influenciam na nossa saúde. Então, avaliando esses fatores, que nós chamamos de indicadores, então é possível analisar o estado de saúde de uma população e depois que você analisa esse estado de saúde, aí sim é que dá para se criar medidas para melhorar a vida das pessoas, certo? Então, por isso que esses indicadores eles são importantes e por isso que nós precisamos estudar isso na aula de ciências também, tá bom? Então, assim, mortalidade infantil. Vocês sabiam que existe uma taxa de mortalidade infantil? Gente, a taxa de mortalidade infantil é um indicador social representado pelo número de crianças que morreram antes de completar 1 ano de vida a cada 1.000 crianças nascidas vivas
no período de um ano. É um importante indicador da qualidade dos serviços de saúde, saneamento básico e educação de uma cidade, de um país ou de uma região. Então, como foi dito aí, né, a taxa de mortalidade infantil ela é expressa por 1000 e é representada, por exemplo, a taxa de mortalidade infantil no Brasil, 15 por 1000, quer dizer, 15 em cada 1000 crianças, né? Morrem até antes, né, de completar aí no período de um ano, né, que dessas crianças que nasceram vivas. E quais são essas causas da mortalidade infantil? Então, assim, mesmo sendo um índice importante, medir a mortalidade de bebês traz implícito incômodo, pois é um questionamento a respeito da responsabilidade que sociedade e Estado possuem nesse quadro. Quais são os principais fatores que promovem a mortalidade infantil? A falta de assistência e de instrução a gestantes, por isso precisa do acompanhamento pré-natal, a ausência de acompanhamento médico, a deficiência da assistência de saúde, desnutrição, a ausência de políticas públicas efetivas em educação, a ausência ou deficiência do saneamento básico, né? Um outro indicador que nós podemos discutir aqui também, gente, é com relação à expectativa de vida, também chamada de esperança de vida, é o número médio de anos que a população de um país pode esperar viver, caso sejam mantidas as mesmas condições de vida vivenciadas no momento do nascimento. A expectativa de vida ela está bastante relacionada com a qualidade de vida que um país possui, já que fatores como educação, saúde, assistência social, saneamento básico, segurança no trabalho, índices de violência, ausência ou presenças de guerras e de conflitos internos influenciam diretamente, né? E assim, uma coisa que a gente precisa ressaltar é que como a expectativa de vida de um país ela é influenciada por diferentes condições, assim, ela nem sempre ela foi a mesma. Então, a gente pode perceber assim, que ao longo da história ela variou de acordo com as condições de vida, né, que foram apresentadas, diminuindo em épocas de conflitos e pestes e aumentando de acordo com a elevação dos padrões de vida da população. E com relação ao nível de escolaridade, né, de uma população, ela se refere a quê? Ao tempo de estudo das pessoas. A porcentagem de crianças que frequentam a escola e o índice de analfabetismo, elas são importantes indicadores dos padrões de vida da população. Então, quanto maior o nível de escolaridade de uma população, né, maior será a sua qualidade de vida e maior o desenvolvimento de um país. Então, com boa educação e boa saúde, amplia-se as possibilidades de trabalho e de melhora nas condições de vida, né? Então, assim, o que a gente pode perceber é que, segundo os índices, o ingresso e a permanência na escola, ela depende muito de quanto a família ganha, né? Isso não sou eu que estou dizendo, são os índices. Que quando a renda familiar é baixa, é bem comum casos de crianças, de adolescentes que deixam de frequentar a escola para trabalhar, né? E para ajudar no sustento de casa, infelizmente. E o que é a taxa de analfabetismo? Assim, a gente sabe que a taxa de analfabetismo ela vem caindo ao longo dos anos. Em 2015, o Brasil ainda tinha 12,9 milhões de analfabetos, isso de acordo com o IBGE. Em 2005, 11,1% das pessoas com mais de 15 anos não sabiam ler e escrever. Em 2015, essa proporção ela caiu para 8%. E assim, gente, esse indicador ele é muito importante, entre outros fatores, porque ele evidencia a questão da desigualdade da população, que a gente vai já falar sobre isso. As pessoas, elas consideradas analfabetas, elas costumam enfrentar também outros problemas sociais graves, como, por exemplo, a questão da fome, a questão do desemprego, né? É bem comum. E com relação ao saneamento básico, o que é isso? É um conjunto de ações que visam a melhoria da qualidade de vida das populações através do controle do meio físico para evitar doenças e propiciar uma maior higiene social. Ele se estabelece a partir de ações como fornecimento de água potável, de qualidade, coleta de lixo, tratamento de esgoto, limpeza das vias públicas, contenção de enchentes, entre outras. A relevância encontra-se na preservação tanto do meio de vida dos habitantes, né, quanto do meio ambiente também, certo?
Bem, você já ouviu falar em Índice de Desenvolvimento Humano, IDH? O que é isso? É uma unidade de medida utilizada para aferir o grau de desenvolvimento de uma determinada sociedade nos quesitos de educação, saúde e renda. O IDH é uma referência numérica que varia entre 0 e 1. Então, quanto mais próximo de 0, menor é o indicador para os quesitos de saúde, educação e renda. Quanto mais próximo de 1, menores são as condições para esses quesitos. No mundo, nenhum país possui o IDH 0 ou 1, certo? Então, assim, gente, o índice de desenvolvimento humano, né, ele vai se basear em três, né, principais indicadores. Quais são esses indicadores? A educação, a saúde e a renda. Então, a importância desses indicadores é a abrangência que eles possuem, pois, de um modo geral, todos os cidadãos de qualquer país, em alguma medida, eles são alcançados por uma dessas variáveis. Desigualdade social. Coloquei aqui, eu acho que só essas imagens, né, elas já falam por si só. Ó, pai, eu quero morar naquele mundo. Olha aqui a realidade dele e o que ele observa. E essa imagem, ela é uma imagem assim muito tradicional nos livros, né? Que quando fala de desigualdade, você põe no Google desigualdade social, ele já aparece essa imagem, né? Essa contradição aqui da parte dos mais favorecidos e dos menos favorecidos economicamente, né? E aqui ele fala da questão da corrupção que é tão comum, infelizmente, no nosso país. E a desigualdade social, ela nada mais é que a diferença econômica que existe, né, entre determinados grupos de pessoas dentro de uma mesma sociedade. Ela decorre principalmente dessa má distribuição de renda, como nós podemos ver aí na figura, né, nas figuras, e da falta de investimento na área social, como a educação e saúde. Então, dessa maneira, a maioria da população fica à mercê de uma minoria que detém os recursos, o que vai gerar essa desigualdade, tá, pessoal? Queria muito estar em sala de aula para discutir isso com vocês, esses assuntos, mas infelizmente, né, nós não podemos, mas nós vamos discutir no grupo sim. Quero ouvir a opinião de vocês a respeito do assunto. E assim, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido, né, como esses aspectos eles influenciam diretamente nas nossas condições de saúde. Continuem se cuidando. Um abraço virtual para todos vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.